Paulista do Brasil, dia 7 de setembro, né? E volta em seguida para o Rio de Janeiro e poucos meses depois ela foi para o Rio, foi viver com ele, foi viver no Rio de Janeiro, a fim de manter esse romance com ele, né? Ele chamou ela para a corte. E durante 7 anos eles mantiveram esse relacionamento. Nós sabemos que a Imperatriz sofreu muito, mas sabemos também que no coração ninguém manda. E o Dom Pedro se apaixonou pela Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos teria alguma culpa? Ela também se apaixonou por Dom Pedro. Então, como mortais, nós não podemos, né, e todos passíveis de falhas humanas e falhas de coração também, né? O coração falhou, amou na hora errada, talvez a pessoa errada. As mulheres usavam os encantos da sua sexualidade para acumular bens, para acumular poder, e eu acho que Marquesa de Santos vai nessa direção, usando a sua feminilidade para se libertar. Leopoldina faz uma viagem inversa e traz um modelo de mulher que pode se emancipar pelo intelecto, pela cabeça e por uma igualdade de diálogo que nós não vamos perceber na Marquesa de Santos, que é sempre tratada de fato como uma mimosa do imperador, como a paixão do imperador, como a cama do imperador, seu grande amor. Ela, evidentemente, era uma pessoa interesseira. Ela se aproveitou bastante do relacionamento entre os dois para tirar proveito para ela e para a família dela. Em 1826, o imperador presenteou a amante com um palácio suntuoso, vizinho ao Paço Imperial de São Cristóvão, para facilitar o seu acesso. Era quase como se ele dissesse publicamente, essa mulher só não é a minha mulher por causa de protocolos e regras com as quais eu não concordo. Concordo, mas faço assim, desse jeito. O palacete da favorita era muito superior com seu luxo ao Paço Imperial de São Cristóvão, totalmente traçado pelo arquiteto francês Pézerat, um luxo digno da mulher mais importante da corte brasileira. Nesse local, reuniam-se os adversários políticos de José Bonifácio de Andrade e Silva, que desenvolviam as suas manobras envolventes para medir forças nos bastidores do reino. Se a imperatriz Leopoldina era o centro de atração de uma parte da fidalguia do Brasil nascente e nos seus salões ostentava a coroa, Domitila, a favorita, era o polo oposto, chamando a si os valores da terra, trazendo ao seu beijamão muita nobreza autêntica e também muita gente sem títulos. Em 1824, Domitila era designada baronesa de Santos. Em 1825, recebe o título de viscondessa de Santos. Em 1826, o título de Marquesa de Santos. Sem ter nenhuma ligação com a cidade de Santos, este título tinha também o propósito de afrontar o seu mais feroz inimigo, José Bonifácio, que era natural da cidade praiana. Foi uma retaliação, foi uma maneira de dizer, vocês não aceitam, mas ela será a Marquesa de Santos. Então ele tinha um respeito muito grande por ela, porque ela era uma grande mulher. Ela não era nobre de nascimento. Ele foi dando títulos e pensões para ela e para a família dela, para os irmãos, para o pai dela. Marcante na biografia dela, na juventude dela, esse relacionamento, esse aproveitamento que ela faz do relacionamento dela com Dom Pedro, em favor de parentes e amigos. Eu acho que ela era uma pessoa marginalizada porque ela tinha um comportamento não convencional, mas que ao mesmo tempo era quase oficializada a situação dela. Ela ficava ali num limbo, né? Desse romance que abalou o mundo da época nasceram os filhos: Isabel Maria de Alcântara Brasileira, duquesa de Goiás em 1824, Pedro de Alcântara Brasileiro, nascido em 1825 e falecido antes de completar um ano, Maria Isabel de Alcântara Brasileira, duquesa do Ceará, que faleceu com meses de idade, e Maria Isabel II de Alcântara Brasileira, em 1830, que só teve o reconhecimento de Dom Pedro I às vésperas de sua morte.
Quando Dona Leopoldina, informada pelos mexeriqueiros da corte que Dom Pedro tinha se tornado amante da linda paulista, levou o maior choque emocional de sua vida. Principalmente ao encontrar um bilhete do marido que este mandaria a Domitila e que terminava apaixonadamente. Aceite abraços e beijos desse seu amante que suspira por ela vir cá o quanto antes. O Demonão, 17 de novembro de 1822. Porque naturalmente ela guardou as cartas que Dom Pedro mandou para ela. E ele não guardou as cartas dela. Ele possivelmente acha que ele deve ter destruído as cartas, ele ou a família dele, porque eram textos que comprometiam o comportamento dele, né? A imperatriz fingia nada ver e ouvir dos cochichos da corte. Só rezava. Tudo a imperatriz portaria, menos a convivência da pequena bastarda Isabel Maria com seus filhos. Normalmente, as pessoas gostam de colocar culpas. Na realidade, ninguém morre por um outro, morre por si mesmo. Então, a imperatriz sofreu muito com isso. Ela vai acompanhar com muita dor o envolvimento de Dom Pedro, a correspondência toda dela é marcada, né, pela dor, pelo dilaceramento desse amor que não é vivido com ela, é vivido em detrimento dela, com, às vezes, a conivência dela. Infelizmente, tinha uma personalidade mais fraca e mais frágil do que a da Marquesa, que demonstrou interiormente ser muito mais forte. O ideal seria que cada uma tivesse encontrado o seu grande amor na vida e vivido isso separadamente, sem conflitos. Eu acho que a ideia de uma imagem como Leopoldina é moderna no sentido de que ela aparece, de fato, como uma igual de Dom Pedro. Né, igual pelo poder que ela tem, ela é filha de uma das famílias aristocráticas mais importantes da Europa, igualdade no sentido de poder dialogar, e é sabido, a partir das biografias que já existem, que o nível de conversa não é absolutamente aquele que a gente vai observar nas cartas de Dom Pedro à Marquesa de Santos, onde a Marquesa de Santos é tratada como um bibelô, como alguém que faz parte do universo sexual e amoroso de Dom Pedro. Eu não sei se você ser amante de alguém significa alguma espécie de liberdade ou de direito adquirido. Em 1826, a imperatriz Leopoldina adoeceu de uma grave febre puerperal, proveniente de um aborto. E ela morre, como tudo indica, e está sendo provado por uma especialista da história de São Paulo, não de maus tratos, como queria a biografia positivista, numa tentativa também de incensar e de louvar Leopoldina, mas ela morre muito provavelmente de tifo, aqui no Rio de Janeiro. Se ela faleceu, foi vitimada por doenças, e se isso teve um agravo psicológico, se deve a ela exclusivamente e não a outros. Então, a felicidade e a infelicidade e os problemas são nossos, são internos nossos. Nós nunca podemos culpar as outras pessoas. Agora Dom Pedro I era viúvo. O que poderia impedir o acesso da Marquesa de Santos ao trono brasileiro? É uma pessoa muito influente na corte. A nobreza beijava as mãos dela. Em determinado momento, inclusive, o Dom Pedro pensou em casar com ela, mas seria um escândalo maior do que ele poderia suportar, porque ela não era nobre de nascimento. Mas, segundo as provas, Dom Pedro I não parava por aí. Durante um curto período, foi amante simultaneamente de duas irmãs, Domitila e Maria Benedita, a baronesa de Sorocaba, com quem chegou a ter um filho, Rodrigo Delfim Pereira, reconhecido em sua carta-testamento. Revoltada com a traição, a Marquesa de Santos, junto com seu irmão José de Castro, arquitetaram um atentado contra a vida da irmã, que morava na ladeira do Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro. No entanto, sem obter êxito. A separação de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos era uma consequência inevitável do seu temperamento instável, juntamente com o reforço das intrigas que fervilhavam contra a favorita, comandadas por Francisco Gomes da Silva, o Chalaça. Como acontecera com outras amantes, o imperador cansava-se da Marquesa.
apesar dos filhos nascidos e dos títulos de legitimidade que lhes concedera. Na Europa já estava contratado o casamento de Dom Pedro com a jovem de 16 anos, Dona Amélia Augusta de Leuchtenberg, princesa da Baviera, que viria a se tornar a segunda imperatriz do Brasil. Só aceitou vir ao Brasil casar com ele se ele se desligasse da Marquesa de Santos. Então, pela segunda vez, ele expulsa a Marquesa de Santos da corte e ela volta para São Paulo. O romance que abalara a corte brasileira e também a Europa encerrava-se no retraimento de personagens que precisavam de silêncio para continuar a viver. Em 1829, a Marquesa de Santos, grávida do imperador, recebe ordens de abandonar a corte definitivamente. Senhor, eu parto esta madrugada e seja-me permitido ainda esta vez beijar as mãos a Vossa Majestade por meio desta, já que os meus infortúnios e minha má estrela me roubam o prazer de o fazer pessoalmente. Pedirei constantemente ao céu que prospere e faça venturoso ao meu imperador. E quanto à Marquesa de Santos, saberá conservar dignamente o lugar que Vossa Majestade elevou. De Vossa Majestade súdita, muito obrigada. Marquesa de Santos. Porque ela era uma grande mulher. Hoje, o que ela viveu não teria a mesma repercussão que teve na época. Uma mulher com 3 companheiros, né? Uma mulher que teve 3 companheiros na sua vida. Hoje isso é muito comum. Já em São Paulo, em 1833, uniu-se ao liberal Rafael Tobias de Aguiar, nascido em Sorocaba no ano de 1794, um dos homens mais ricos da província. Ele se projetou na província desde cedo e ele foi presidente da província de São Paulo em 2 oportunidades. A primeira de 1831 a 1835. Ele era um político. Ele só estava preocupado com política, com a Revolução de 42, né? Ele não estava. Quem ficou preocupado com o comportamento da Marquesa foram os descendentes, que esconderam dos descendentes todo o comportamento dela. Para mim sempre passou um certo incômodo, porque a Marquesa de Santos sempre foi vista como a amante de Dom Pedro. Nunca nos foi passado a grande mulher que hoje eu descobri que ela foi. Então era um incômodo ser parente da amante de Dom Pedro. Era um tabu. Falar na Domitila... Mas é uma mulher evoluída para a sua época. Uma mulher que tomava iniciativas, né, no relacionamento com os homens que ela teve, né? É uma mulher, para a sua época, posição muito avançada que ela assumiu. Olha, lamentavelmente, a imagem da Marquesa de Santos na Polícia Militar reflete a imagem de grande parte da população que desconhece, na verdade, aspectos mais profundos da história, né? Em 1835, irrompe no Rio Grande a Revolução Farroupilha. Ressurge a tentativa de integração do Brasil no ritmo republicano da América. Os gaúchos procuram a adesão do resto do país à sua causa,
porque eles não são separatistas, não querem prender a sua ideia dentro das fronteiras.